A data de hoje é dia 20. Estamos na véspera do início do inverno, não é isso? Isso. Amanhã, a meio-dia, alguma coisa, o inverno começa, né? Só que nós já estamos com um aspecto de inverno. Já. E hoje, dentro da cronologia natural, é isso aí tudo que a gente falou, é uma terça-feira. E a estação do ano que está findando é o outono para amanhã começar o inverno. Sim. Tem muita gente que está passando pela estação do inverno, você sabia disso? Você sabia disso aí? Muita gente está naquela estação assim da frieza. É verdade. Não tem vontade de fazer nada. No inverno você olha para o aspecto da natureza, o aspecto do natural, né? Da vegetação, você vê que não é a mesma coisa da primavera e nem do verão, né? Sim. Nos países mais frios, na Europa, a gente observa que, vendo pela televisão, vendo matérias, quem já teve a oportunidade de ir até esses locais, as pessoas ficam pouco tempo na rua, porque as temperaturas caem bastante. Muito. Então, trazendo isso, presta bem atenção, trazendo isso para a questão espiritual, para a nossa realidade, muita gente hoje está vivendo no inverno. Está numa estação chamada inverno. A pessoa está com a estima baixa, né? A pessoa está sem ânimo. Entende isso aqui, ó? A autoestima está baixa, não tem ânimo, as preocupações dominam, a ansiedade prevalece. Muito. O pessoal da área de psicologia diz que existe algo chamado, Ansiedade é o que parece até a sigla de uma banda, né? SPA. Sabe o que é o SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Pensamento acelerado. Meu irmão. Eu tenho. A psicologia definiu dessa forma. Então as pessoas estão sendo tomadas por esse tipo de realidade. As pessoas hoje querem respostas rápidas. As pessoas hoje querem resultados imediatos. Aí, baseado nisso tudo que a gente está falando, existe hoje uma ferramenta chamada IA. Alguém conhece a IA ou AI? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Todo mundo recorre à inteligência artificial para facilitar as coisas. É uma bela ferramenta. Mas tudo isso a gente está falando por quê? Porque as pessoas estão dominadas por esse momento que a gente está vivendo aí. Então, como amanhã começa o inverno, para muitos a realidade é um inverno. Não tem ânimo, não tem vontade, não tem força para reagir. E só em Cristo, só na pessoa de Jesus a gente vai encontrar ânimo, vai encontrar força, vai encontrar condições da gente se levantar e continuar a jornada. Amém? Amém. Ainda que seja inverno, sabendo que logo após o inverno vem qual estação? Quando termina o inverno vem o que, gente? Primavera, pelo amor de Deus, esse assunto de quarta série, não é possível um negócio desse. Eu aprendi isso na quarta série. Depois do inverno é primavera. O ano começa com qual estação, gente? Presta atenção aqui. O ano começa com verão. Depois outono, depois inverno, aí primavera e termina com verão. Então depois do inverno vem qual estação? Primavera. Estação de quê? De flores. De linho. Frutos. Não, flores e frutos. Agora, presta atenção aqui, ó. Eu quero atenção de vocês. Estou achando vocês muito inquietos hoje. Eu quero atenção de vocês aqui, ó. Sim. Quero que vocês fiquem atentos, porque agora se a gente tá falando e tem alguém aí falando paralelamente, a gente perde a noção do que está falando. Então agora a atenção de vocês é importante, porque a Bíblia, a palavra diz que a fé vem pelo Ouvir. e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra, a pregação da palavra de Deus. Isso aqui ela é comparada a uma espada de duas lâminas, dois cortes. Ela corta dos dois lados, corta para lá e corta para cá. Eu estou falando aqui, vou mencionar a palavra, mas ao mesmo tempo que vai para vocês, vem para mim primeiro. Amém, gente? Amém. E o texto de Mateus 13, os primeiros 9 versículos, diz que o homem saiu a semear, o semeador saiu a semear. E a semente caiu em quantos solos, em quantos locais? 3 ou 4. Beira do caminho, espinhos, pedregais e boa terra. Só deu resultado aonde? Na boa terra. No primeiro, na beira do caminho, o que aconteceu? Alguém lembra? Morreu, não? Desceu lá os pardais, desceu lá as aves e fizeram o quê? Todos Comeram. Isso. Quando você estiver num lugar desse, num momento de culto, se você não estiver atento, você conversar, você prestar atenção em celular, que não seja a palavra, vai ser algo tomado de você aí. Aí você pode dizer assim, está amarrado, não está não. Não amarre não, que vai faltar corda, viu? Ou vai sobrar. Então você está ouvindo a palavra, sua atenção agora é ouvir a palavra. A outra semente caiu aonde? Nos pedregais, ou nos espinhos, foi sufocado nos pedregais
tinha pouca terra, tinha pouca raiz e aí não prevaleceu. Mas só deu resultado onde caiu aonde? Na terra boa. E aí teve uma sequência de resultados. Qual foi? 100, 60 e 30, ou 30, 60 e 100. Então, nesse momento que você está sentado num local desse, um privilégio, em plena casa legislativa da Bahia, nós temos aqui um local para a gente cultuar, para a gente ser ministrado. Então, isso é um privilégio. A maioria aqui, eu quase todos de barriga já forrada, né? Acredito, a maioria aqui. Né? Mas, então, isso tudo é privilégio. Amém, gente? Então, para muitos aqui, ou para alguns aqui, ou para um, dois, o momento agora, a estação, espiritualmente falando, é o inverno. O desânimo, o abatimento. Só que através do profeta Joel, ele vai dizer assim: diga ao fraco que eu sou forte. Amém? Amém. Então eu quero convidar você que está com Bíblia aí. Se você tiver no celular, você pode acessar aí, ó. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4. Alegrai. Versículos 6, 7 e 8. Se cada irmão aí puder me ajudar, um lê o 6, outro lê o 7, outro lê o 8. Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8. Pode ler, por gentileza. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Amém. Aí na tradução que Miguel leu, o termo é ansiedade. E é o termo que está mais próximo do original. Algumas traduções que vocês têm na mão falam inquietos. Não sei se está assim para alguns aí. Não andeis inquietos. Agora o versículo 7, quem pode ler aí? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Quanto aos meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Que o Senhor nos ministre nessa hora. Aleluia. E que nosso ser, nosso espírito, nossa vida esteja agora prontos para receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é um texto, irmão, que todos nós aqui conhecemos. É um texto que muitos pregadores usam. Pregações são feitas baseadas nesse versículo 6 especificamente. E nós queremos hoje falar um pouco sobre essa questão da inquietação, da ansiedade, que tem dominado a vida de muita gente. Muitas pessoas hoje, só hoje nesse dia chamado terça, dia 20, logo cedo eu recebi mensagem de pessoas dizendo assim: ore por mim aí porque eu estou inquieto, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu já não sei mais o que fazer. Então a ansiedade, ou essa sigla que nós usamos aqui, nos referimos aqui nesse instante, chamado SPA, a síndrome do pensamento acelerado, ela tem dominado a vida de muitas pessoas, tem levado muitas pessoas a ser absorvido ou absorvidas por essas questões, e automaticamente a primeira realidade que vai acontecer é essas pessoas, diante desses problemas, a pessoa se afastar daquilo que a Bíblia está dizendo que é para nós. O texto está dizendo aqui, ó, o versículo de número 7 diz que a paz de Deus, que excede todo Entendimento. guardará o quê? O coração e a mente. E a mente. Por que coração e mente? Observe que aqui, nessa dicotomia aqui, é preciso a gente entender um detalhe. O coração é a sede, é a alma. É onde estão os sentimentos. É onde tudo se processa no aspecto emocional. E a mente, irmão, é o local onde a guerra ela é travada. A nossa mente é o campo de batalha. E é aí que o nosso adversário, muitas vezes, ele tem, digamos assim, abertura e ele tem legalidade para trabalhar. Porque quando você pensa e você não fala, nada vai acontecer. Mas se você verbaliza, você está abrindo uma porta. Você está dando legalidade para que aquilo ali se torne real. Tem muitas pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo uma pessoa que teme a Deus, que segue a Cristo, essas pessoas começam a dizer palavras, vem na mente dessas pessoas pensamentos, a alma dessa pessoa não está bem, mas ela abre a boca e fala assim: meu Deus, quanto mais eu busco fazer a coisa certa, dá tudo errado. Você conhece alguém assim? Traduzindo em um português bem baianês aí: quanto mais eu rezo, me aparece a assombração. Eu conheço gente que é assim. Quanto mais eu busco, quanto mais eu quero compromisso com Deus, parece que as coisas estão dando errado.
Aí o texto vai nos levar para um posicionamento, que é o posicionamento que a gente precisa ter diante de Deus. O versículo 6 aí, que nós fizemos a abertura da leitura, a primeira realidade é: não ande inquieto, ansioso. Observe que a primeira palavra, a primeira expressão aí é não andar. É impossível isso? Não é impossível. Eu digo impossível assim, diante de tudo que a gente vive hoje, diante dos problemas, diante das circunstâncias da vida. É impossível uma pessoa não ter inquietação, não ter ansiedade. Mas o que está dizendo aqui o texto? O que é que o Senhor está ministrando para nós nessa tarde? É que isso não pode dominar as nossas vidas, isso não pode prevalecer em nossas vidas. Sabe por quê? Porque a gente tem o melhor que a gente poderia ter, que é o próprio Cristo habitando em nós. A gente tem a presença dele em nós. A gente tem promessa dele para nós. A gente tem direcionamento do Senhor para nós à luz da Bíblia. Então a primeira realidade que esse texto vai dizer é assim: não andeis inquietos, ansiosos. A ansiedade, irmão, tem levado pessoas a perder o foco da vida. Muito. Tudo hoje é motivo de ansiedade. Sim. Vocês já perceberam, isso aí que eu vou falar aqui agora, não é uma percepção minha, não é um posicionamento meu, não. Isso é dados de associações e de especialistas da área. Nunca se viu abertura de tantas farmácias, ou de tantas farmácias nas grandes metrópoles. Você já percebeu? Às vezes, de um quarteirão só, você consegue contar 3, 4. Agora, sabe o que é que o pessoal da área fala? Os empresários da área comentam sobre isso, que eles perceberam que a concorrência ela tem que acontecer até dentro da questão comercial, mas eles perceberam que as pessoas estão em busca de medicação, de medicamentos que dêem uma certa saciedade para aquilo que eles estão vivendo. Isso é muito preocupante. Sim. Hoje tem medicação para tudo. Tudo. Você sabia? Tudo. Hoje tem medicação para tudo. Você sabia disso? Tem todo tipo de medicamento para que traga bem-estar diante de situações que o nosso ser, ou seja, a nossa composição biológica não consegue reagir. Sim. E aí o pessoal dessa área de farmácia, a indústria farmacêutica, eles descobriram que é necessário que haja isso. E esse dia, foi sábado, eu estava com minha esposa em um determinado local, e a gente observou que numa farmácia, numa fila só, um caixa aberto, tinha 12 pessoas, irmão. E a maioria daquelas pessoas estavam comprando remédio para essa área que a gente está falando aqui hoje. Isso é preocupante. Agora, por que isso acontece? Quando a gente olha para a palavra, a gente busca no Senhor Jesus a resposta, a direção, a gente vai encontrar direcionamento. Ele vai dizer assim, em João 16:33, no mundo, pois, tereis aflições. O que ele diz mais? Mas tende, eu venci o mundo. A palavra aflições, irmãos, ela vem de uma palavra do grego que significa alta pressão. É como você colocar sua mão numa prensa e sua mão ser prensada. É como você estar prensado contra um aparelho por algo muito forte. A palavra aflição quer dizer isso. Às vezes na vida da gente, diante das circunstâncias, nós estamos em um momento de aflição tão grande que a gente não consegue nem respirar direito. É isso que está acontecendo com muita gente hoje. As pessoas estão sendo tomadas por uma ansiedade tão grande que a primeira área que é atingida é a área da respiração. Você já percebeu isso? A gente tem dificuldade na respiração. Fica ofegante, a respiração não funciona como deveria. Aí a gente olha para a palavra para dizer assim, no mundo pois tereis aflições. O que a gente aprende com isso? Ele está dizendo assim, ó, você não está isento pelo fato de você me seguir, de ser um filho meu, uma filha minha. Você não está isento de passar por esses momentos. Agora só que ele está dizendo assim, ó, eu estarei com vocês só dia 20 de junho até meia-noite. O que é que ele diz lá? Todos os dias até... Então, meu irmão, se você tem essa certeza, glorifique a Deus por isso. Porque ele está dizendo que está com você, comigo, todos os dias, diante de qualquer circunstância, até a consumação, até o final. É uma promessa dele. O problema é que a gente acha que ele só está conosco nos momentos que a gente está precisando, que a gente quer uma resposta, que está tudo bem. Aí quando a coisa começa a dar para trás, aparentemente,
A gente não vê uma aparente resposta, não vê uma aparente direção, a gente acha que ele não está. Só que ele está, irmão. Aleluia. Imaginem vocês aí, os 3 amigos de Daniel, que receberam nomes babilônicos. Você lembra o nome deles, dos 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e... Os 3 amigos de Daniel, imagina aqueles homens sendo levados amarrados, totalmente amarrados, e sendo lançados dentro de um forno de alto poder de destruição. Imagine eles aí. Imagine eles sendo conduzidos por aqueles algozes e dizendo assim: mas Senhor, nós não negamos o teu nome. Nós não prostramos diante da idolatria que foi proposta para nós. Trazendo para a nossa realidade hoje é mais ou menos assim, ó. Eu te sirvo, Senhor. Eu busco fazer tua vontade. Eu faço tudo para ser fiel ao Senhor. E por que está acontecendo isso? Ou para que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Será que cada um aqui não já passou por esse momento ou está passando? Mas aí, irmãos, a gente vai aprender uma lição. O texto vai nos ensinar aqui. É você que está com a Bíblia aí. O versículo de número 6 vai dizer assim: não vivam, não estejam inquietos, ansiosos por coisa alguma. Vai dizer assim: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Pela oração. É o que a gente menos faz. Você sabia disso? O que a gente menos faz diante do problema é a gente orar. A gente busca às vezes resposta nas pessoas, em outras fontes, mas a gente não dobra-se diante do Senhor e diz assim: ó Pai, eu não sei mais o que fazer, a minha limitação não me permite fazer mais nada, mas eu sei que eu estou aqui diante do Senhor, e eu estou orando, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. A gente não faz isso. Aleluia, Jesus. A gente às vezes, eu estava pregando no último final de semana aí, a gente às vezes pega o telefone, pega o celular, liga para A, B ou C, crê na oração dele, mas não crê que se você e eu, a gente orar, Deus vai responder. É assim ou não é? A gente liga para o pastor tal, pregador tal, missionário não sei quem, irmã fulana, crê que se ele orar, Deus vai responder, mas eu orando, Deus não responde. Sim. Às vezes a gente está igual a Maria quando Jesus ressuscita. Ó, os discípulos, alguns dos discípulos foram até o local, né, o sepulcro, chega lá, percebe que já tinha acontecido algo, eles voltam, aí Maria chega ali, né? Maria vai chegando ali, e exatamente, ela chega, e aí ela vai direto ao local assim, olha, e o Senhor vem, o Senhor ressurreto vem, se apresenta diante dela, começa a dialogar com ela, e ela diz assim: ó, eu vim aqui para poder fazer uma ação aqui com o corpo do meu Senhor, mas eu estou percebendo que ele não está mais aqui. Se o Senhor sabe alguma coisa, me fale. O próprio Jesus estava diante dela, dialogando com ela. O milagre, irmãos, ó, presta atenção aqui, ó. O milagre estava ali diante dela. E ela não vinha. E ela não estava, presta atenção aqui, ela não estava percebendo. Ela não prestou atenção. O que é que significa isso para mim e para você nessa tarde? Às vezes aquilo que a gente está pedindo a Deus já aconteceu, já materializou, já está diante de nós. Ele está dizendo assim: ó, eu estou aqui com dúvida, será que é isso mesmo? Verdade. Eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma revelação, eu preciso que alguém me entregue algo da parte de Deus. O Senhor está dizendo assim: já está aí diante de você. Aleluia. E aí foi preciso ele chamá-la pelo nome de forma peculiar que ela já sabia. Ela já sabia. Oh, Jesus. Aí diz que ele se volta para ela e fala: Maria. E quando falou Maria, ela disse: eu conheço essa voz. Aleluia. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, do 13 em diante, diz o texto que eles estavam ali dominados pela aquela sexta-feira de aparente perda, né? O Senhor foi morto, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, e agora no primeiro dia da semana, no domingo, eles agora, digamos assim, decepcionados, resolvem ir embora, voltar para a sua cidade de origem, a aldeia chamada Emaús. E vai ele, um chamava Cleópatra, né? Vai os dois ali tristes, conversando. Talvez eles estivessem conversando mais ou menos assim: ó, rapaz, 3 anos e meio jogado fora. Esse pregador aí, esse missionário aí chamado Ed, me convidou, me chamou para fazer missões. Agora ele sumiu, não sei onde é que ele está. Esse pastor Jonas aí, mas o pastor Alexandre, me chamou para fazer a obra, agora sumiu, não sei onde é que esses caras estão. E a gente está aqui, a gente investiu tempo, dinheiro, crucificou nossa família. Você talvez pode estar com pensamentos parecidos. Tanto tempo que eu estou na igreja,
sou dizimista, né? A gente bate logo no dízimo, né? O currículo principal é o dízimo, né? Sou dizimista fiel, não deixo de dar meu dízimo. Cadê a resposta? Aí diz que Jesus, o Senhor da vida, aquele que tem o domínio de tudo, que jamais perdeu, diz que ele aí diz, espera aí que eu vou resolver essa situação. Tá os dois aqui conversando, ele vai aqui e começa a andar com ele, ele nem percebe que era Jesus. E Jesus começa a andar com ele, aí Jesus provoca eles. Ele olhando para os problemas, nem vê. Jesus provocou ele, vem cá. Que teor de conversa é essa aí que vocês estão trocando entre vocês aí? O que é mesmo que está acontecendo? Deve ser algum Se fosse aqui no linguajar baiano, no vocabulário baianês, sabe como era o linguajar aqui? Colé de mesmo. É assim ou não é? Não é de mesmo aí. É. Se fosse aqui no Bahia, o linguajar era esse. Aí Jesus pergunta, vem cá, o que é que vocês estão conversando aí? Que história é essa? Aí Cleópatra, já inflamado, olha para ele e fala, vem cá, você é turista aqui, é? É peregrino, é o único aqui que é peregrino. Você não soube o que aconteceu com esse Jesus aí, esse homem poderoso em obras, em palavra? O que aconteceu com ele? Ele foi preso, julgado, foi morto, crucificado, e a gente esperava que ele era a nossa solução. Mas hoje já é o terceiro dia e nada. Se esqueceram da promessa da ressurreição. Eita Deus. Sabe o que acontece com a gente, irmão? Olha o texto aí, ó. Tudo seja conhecido diante de Deus pela oração primeiro. A gente se esquece, irmãos, que há uma promessa sobre nós, dentre muitas. Eu já citei aqui uma delas, que talvez é a melhor de todas. Eis que eu estou convosco até a... Precisa de coisa melhor do que isso? Se você quiser melhor do que isso, João vai dizer assim, ó, o verbo se fez carne e fez morada e habitou em nós. A palavra do original grego é fez morada, quer dizer, ele armou uma tenda, uma habitação. Nós somos a habitação dele. Você quer coisa melhor do que isso? Habitou, está dentro de nós. Isso é coisa maravilhosa, irmão. Homens e mulheres imperfeitos. E ninguém tolerava, mas o Senhor disse assim, isso aí eu tolero, eu dei minha vida por ele. E além de tolerar, eu vou morar dentro dele agora. Você só presta para Jesus. Acabou. Você entendeu? Aí o Senhor vai e provoca mais ainda Cleópatra e o outro. Quando Cleópatra dá essa resposta meio áspera, meio chateada assim, né? Você é o único que é turista aqui e não sabe? Aí Jesus no versículo 19 de Lucas 23 fala assim, quais? Aí acabar com a confusão mesmo, para botar a coisa para ficar pior. Provocou mais eles. Esse quais que Jesus pergunta para Cleópatra, irmão, é a mesma coisa que ele está perguntando para mim e para você hoje. Quando você e eu, a gente fica assim, ó, chateado, dizendo assim, mas parece que Deus me esqueceu. Parece que o Senhor não me escuta, não responde. Eu vou no culto dali, da acolá e não tem palavra para mim. Tem sim, meu irmão. Quais? Jesus às vezes, irmão, mexe com as nossas emoções, sabia? Jesus, né? Aí tem uma outra promessa, sabe qual é a outra promessa? O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele vai dizer assim, ó, não venha sobre vós provação ou tentação que não seja do suporte humano, mas juntamente com a provação vos dará escape para que possais suportar. Aleluia. O que é que você aprende com isso? A prova, esse momento que você está passando aí, ele está permitindo para que você possa suportar. Ele não vai deixar você entrar numa situação e vai deixar você entregue às feras, não. Eu falei aqui os 3 amigos de Daniel, não foi? Imagina aí os 3 amigos de Daniel dizendo assim, Senhor, ó, a gente procurou ser fiel ao Senhor, mas agora a gente vai ser lançado aí, vai virar carvão. Estou fazendo essa analogia para você entender que às vezes com a gente é assim. Ou então Daniel dizendo assim, ó, Daniel capítulo 6, olha Senhor, eu fui fiel, não te neguei, não me dobrei. E agora eu vou ser lançado para os leões, eu vou ser comida de leão. Agora vamos lá para você entender o que é que Deus faz. Quando você ora aqui, ó. Não andeis inquietos, não andeis ansiosos. As vossas petições e causas sejam tudo conhecidas pela oração. Diante do problema, ouça aqui o que você... Escute isso aqui. Diante do que você e eu, a gente está passando, a primeira postura é oração. A oração, irmãos, é algo poderoso. Louvado seja Deus.
Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho para vocês verem o que a oração faz. Ó, sexta-feira passada, dia 16, estávamos na calçada, num grande atacadista, para tirar cestas que a gente faz o trabalho com pessoas carentes no subúrbio de Salvador. A nossa meta era 130 cestas, mas naquele momento só tinha 88 cestas. E tinha lá esperando a gente 100 mulheres. 100 mulheres em 3 comunidades esperando a gente para receber uma cesta e um frango, ou placa de ovos. Aí eu disse assim: Senhor, daqui a pouco o pagamento dos doadores vai ser executado, vai ser feito, vai ser efetuado. Eu só vou sair daqui com 88 cestas e lá tem 100 mulheres. Aí mandei a mensagem, orei ali e mandei a mensagem para algumas pessoas, explicando que orasse naquele momento. Isso faltava poucos minutos, irmão. Irmãos, em questão de minutos, completou-se as 100 cestas. Na hora que a gente estava passando no caixa, eu e meu filho, ele me ajudando, a gente vai conferindo ali para ver se estava sendo feito conforme eles queriam. No momento de fechar as 88 cestas, 100 cestas, 100 frangos, o dinheiro chegou. Porque os joelhos se dobraram, clamor foi feito diante de Deus e o Senhor abriu as portas. Amém, Jesus. Olha o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel que vocês conhecem. Quando lançaram ele, disse que aquele algoz que levou ele foi tragado logo pelo fogo. Ele foi bucha de canhão, aquele algoz que levou. Aí o rei, vendo a cena, percebendo que nada acontecia como ele esperava, isso aponta para aqueles que querem ver você na pior. Aqueles que vivem torcendo para você, contra você, querendo ver sua derrota, querendo ver sua queda, perguntando cadê seu Deus. Aí é tipificado na pessoa do rei Nabucodonosor. Ele olhou assim e disse: vem cá, nós lançamos 3, mas eu estou vendo 4. E o aspecto desse quarto é o aspecto de um Deus, ou dos deuses. Só que aqui eu quero fazer uma observação, irmãos, para que vocês não errem nisso aqui. A gente tem o costume de dizer que o quarto homem da fornalha, não é assim? Não, irmão, ele é o primeiro. Ele é o primeiro, porque quando aqueles 3 homens foram lançados lá, ele disse: olha, fogo, você tem o poder de queimar, mas aqui eu sou mais poderoso do que você. E você não vai deixar eu buscar eles. Deu ordem ao fogo. Aí, meu irmão, quando ele olha assim, diz assim: eles estão passeando, como se estivesse em um pomar. Esse é o mesmo Senhor, irmãos, que você crê e que faz com você também. O problema é que a gente não ora. Daniel foi jogado na cova, o rei sabia que Daniel estava certo, mas o rei não podia voltar atrás, já tinha selado, já tinha dado o carimbo dele, e não conseguiu dormir. De manhã cedo o rei foi lá, e assim meio triste, chegou lá, mandou liberar a porta da cova e falou assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Deus a quem você continuamente serve, por acaso te livrou? E Daniel responde lá de dentro: Eu estou bem. ele enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Louvado seja. Porque quando Deus quer operar, leão jejua para não tocar em você. Leão, irmãos, é aquilo que vem contra você, aqueles que querem ver sua miséria. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Eu imagino que quando Daniel estava sendo levado pelos homens para ser lançado, eu imagino que Daniel disse assim: ó Senhor, estou em tuas mãos, faça-se a tua vontade. Louvado seja o teu nome. E como é a vontade de Deus, é a pior, é a mais difícil? É boa, Perfeita e agradável. Então olha o texto aqui, ó. Vamos voltar aqui para o texto para finalizar, ó. Filipenses capítulo 4. Então a primeira realidade do versículo 6 é a inquietação, irmãos, a ansiedade, ela vai ser vencida pela oração. E depois diz o quê? Além da oração, o final do texto termina como, gente? Ações de graça. Não, o final termina como? Com ações de graça. Olha aqui para mim, ó o segredo: gratidão. Amém. Ações de graça. Súplicas com ações. Irmãos, eu disse aqui no início da mensagem, vou repetir: tem pessoas que começam o dia, já está tão absorvido pela ansiedade, pelo problema, que não consegue nem agradecer. Que já dorme com ele. Já dorme, exatamente, pastor. Já levanta assim: meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha aqui para mim, ó. Já fica com a agenda na mente, não destrava a coisa. Aí não tem uma postura de gratidão. Gente, se tem algo que agrada a Deus, é gratidão. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Verdade. Qual foi o segredo de Ana? Lá quando ela estava sendo embravecida pela competidora dela, Penina.
humilhada. Qual foi o segredo dela? Chegou no tabernáculo, ela orou, ela fez um voto e ofertou a Deus o que ela estava pedindo a ele. Isso é gratidão, gente. As pessoas hoje, irmão, tá tão assim, dominadas pela dureza, que nem gratidão tem. Você sabia disso? Nem gratidão tem. As pessoas chegam nos locais para ser atendido, muito obrigado, parabéns aí. Você sabia disso? Tem gente que chega num local para comprar uma medicação simples, uma coisa simples, e nem agradece a pessoa que atendeu. Não agradece. Você não tem ideia do que pode acontecer na vida de alguém quando você diz assim, muito obrigado, parabéns pela maneira que você me atendeu. Você não tem ideia como aquela pessoa vai se sentir. Verdade. Você não tem ideia. Então, a inquietação, Filipenses 4,6, a inquietação, a ansiedade, ela vai ser vencida de que maneira? Orando. E depois como? Agradecendo. Às vezes a nossa oração é assim, Senhor, abençoa, multiplica e manda mais. Às vezes é assim. Abençoa esse alimento que eu estou que não me aguento. É mais ou menos assim, estou brincando para você entender como é a nossa maneira de chegar diante de Deus. Senhor, ou é ou não é. Ensinar essa oração ao povo, pelo amor de Deus, botando Deus na parede. Quer dizer, ele é escravo, ele é servo e eu sou Senhor, jamais. Pois é. A oração, irmão, tem que ter oração súplica, mas tem que ter ação de graça. Quando você levanta, começa um dia, um coração grato, irmãos, é algo maravilhoso. Vamos lá adiante para a gente, por causa do tempo aqui, vamos lá. Versículo de número 7, aí diz o versículo 7, ó. E a paz de Deus, Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Vosso coração. Alma, corações e o quê? E a mente, os dois locais que é o campo de batalha. Verdade. Coração. Tem um louvor aí que eu não sei se a maioria aqui conhece, é um louvor bem tradicional, né? Que diz assim, por que te abates, ó? Minha alma. Salmo 40. É baseado no Salmo 40. Às vezes, irmão, nós estamos tão abatidos que a vontade que tem nem sai de casa. Uma palavra, uma situação, não estamos isentos desses problemas não, sabia? Nós estamos. Mas o segredo, ó, é oração e ação de graça. E aí diz o texto que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar. Olha aqui o segredo, ó, a paz. A paz de Deus, a verdadeira paz. Você está em meio a uma guerra, mas você tem paz. Amém. Você está em meio a uma perseguição, você está em paz. Senhor, eu tenho tua presença. Senhor, eu sou tua habitação. Amém. O Senhor habita em mim, então eu tenho a tua paz. Amém. Aleluia! Você sabe qual é a diferença de tudo isso, irmão? É que as pessoas, às vezes, elas são usadas para trazer para a gente problema. Na realidade, essas pessoas, o problema é ela, ou é dela. E a gente acaba recebendo aquilo. A pessoa vem para ofender a gente e você deixa aquela palavra prevalecer na sua vida. Ela é o problema, ela está com o problema. E você é a solução para ela. Você sabia disso? Você tem a solução para ela. Você tem a palavra de libertação, você tem a palavra de orientação, de consolo, mas às vezes você se absorve com aquilo. Provérbio 18, 20 e 21 diz que a morte e a vida está o quê? No poder da palavra. E aquele que recebe a alma vai se encher dela. Aí o texto vai dizer assim, no versículo de número 8, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é o quê? Verdade. Você está com a Bíblia aí aberta? Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro e amável e de boa fama, se há poder, se há virtude, se há louvor, pense isso, ou seja, é o que deve dominar a nossa mente. Amém. Ah, mas o senhor, você, sei lá, não tem ideia do que eu estou passando. Eu não tenho ideia, mas Deus sabe e você sabe. Agora, se você permite que isso domine sua mente, domine sua alma, aí, meu irmão, a batalha já começa a ser perdida aí. Você sabia? Vou trazer aqui um exemplo para a gente finalizar essa mensagem. Ó. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, tem uma parte do texto que fala sobre uma batalha que foi travada durante 40 dias entre Israel e os filisteus. E por que essa batalha se estendeu tanto? Porque do lado dos filisteus tinha um cara chamado Sansão. Golias. Sansão, Golias. E os historiadores acreditam que ele passava de 3 metros de altura. Imagina um cara com 2,90 já é alto, imagina um cara com mais de 3 metros.
E aquele cara chegava todos os dias, irmão, de manhã e de tarde, e se colocava na frente da batalha, e o Israel fugia. Durante 40 dias, Israel ficou sufocado pela presença de um homem. Aí o Senhor fez assim, ó, é o maior exército que existe, era o maior exército da época, era o exército de Israel, com medo de um homem. Aí o Senhor disse assim, peraí que eu vou dar um basta nisso. Eu vou pegar um filho meu, um servo meu, que ainda é adolescente, e vou mandar ele lá. Aí Davi chega na trincheira, no fronte de batalha. Quando Davi chega lá, o que foi que aconteceu logo? Os irmãos dele gostaram que ele chegou? Não. É a mesma coisa com você e comigo. Quando você se posiciona diante de Deus, oração, súplica, ação de graça, paz de Deus no seu coração, vai ter sempre um Golias para querer dizer assim, não vai adiantar. É isso mesmo. O gigante se levanta. Toda hora. Você sabia disso? Alguns que estão aqui nessa tarde, tem muitos gigantes se levantando. Na área emocional, na área sentimental, na área profissional. E gigante aparece toda hora, irmão. Não, pai, quem mandou você vir para cá? Por que você deixou as ovelhas do meu pai lá? Olha só o que aconteceu. E aí Davi consegue chegar em quem? No rei. Quem era o rei? Saul. Só que Saul olhou para ele e falou assim, rapaz, ele é um cara experimentado em batalha, e você é jovem, você não vai conseguir. Aí Saul fez o quê? Ofereceu o que a Davi? A armadura dele de homem de batalha. Aí botou, Davi disse assim, ó, eu sou menor, não consigo nem andar com isso aqui, tira isso aqui. Sabe o que significa isso, irmãos? Às vezes, presta atenção, ó, presta atenção, às vezes você está querendo usar aquilo que não é o que Deus tem para você. Você sabia? Às vezes você está recorrendo a situações que Deus não quer que você recorra. Sabia disso? Minha esposa, ela faz salgados e faz bolo. E ontem uma cliente pediu um bolo a ela já em cima da hora, né? Aí o primeiro bolo que ela fez deu problema, ficou triste. Eu chamei ela, vem cá. Você crê que Deus pode fazer você voltar aí e preparar o melhor bolo? Ela ficou assim, eu digo, bote a sua fé em ação. Ela foi lá e fez. Passou um pouquinho do horário, foi lá e entregou o bolo, voltou toda feliz. Esposo, ela gostou muito, saiu melhor do que eu pensava. Eu falei, porque você botou a fé em ação. Mas se ela ficasse ali, dominada pelo aquele bolo que saiu primeiro, e desmarcasse com a cliente, ela ia ficar triste, não ia conseguir fidelizar a cliente e ia ficar abatida. Mas eu lancei uma palavra para ela. Na hora ela disse, não me critique não. Eu falei, não estou te criticando, eu estou te dando um empurrão aqui para você despertar. Use a fé, use aquilo que Deus te deu. Ela pegou lá, irmãos, e fez, e o bolo saiu melhor do que os bolos que ela já fez. E quando ela entregou a cliente, pediu desculpa à cliente pelo tempo, a cliente ficou feliz da vida, daqui a pouco mandando mensagem para ela. Então o que acontece? Às vezes a gente está igualzinho na situação que estava o povo de Israel. Um homem só, um gigante, encurralando o exército maior que existia atrás de uma trincheira. Aí o Senhor levanta um jovem. Quando Davi chega lá, que consegue chegar, o rei tenta dar a ele aquilo que ele nunca usou. A lição para nós é, não use aquilo que não é seu. Não use aquilo que não tem nada a ver com você. Use o que Deus tem para você. O que é que Davi tinha, gente? Davi era um pastor de ovelha. Ele tinha o que na mão? Ele tinha um badoque, como diz aqui, né? Um estilingue. Uma pedrazinha. Só que lá na cultura de Israel era uma funda diferente do badoque. E aí diz que ele vai, ó. Ele vai lá no ribeiro e pega 5 pedrinhas, coloca na funda e começa a caminhar. Aí quando aquele gigante olha para Davi, irmãos, antes dele chegar na batalha com o gigante Golias, ele falou assim, ó, quem é esse incircunciso filisteu? Olha a palavra de Davi. Davi não trouxe para ele. Davi disse assim, ó, quem é ele para lutar e afrontar o exército do Deus vivo? A palavra final de Davi, irmãos, lançou para o Senhor. O que é que a gente aprende aqui, baseado no que a gente está ministrando aqui hoje? Que você e eu, diante dos problemas, tem que lançar o problema para o Senhor. Pedro vai dizer assim, ó, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Você tem que lançar para ele. Aleluia, eu creio, Pai. Mateus 11, a partir do 28 ao 30, ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e encontrareis, tome sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O problema é que a gente quer carregar um fardo, um jugo que não pertence a nós. Aí Davi lançou para o Senhor, quem é este? Hoje mesmo ele vai saber que há Deus em Israel. Aleluia, Jesus. Com uma pedrinha só, e ele começou a afrontar Davi. Com uma pedrinha só, Davi acertou ele na testa, ele cai,
Davi sobe, pega a espada dele mesmo e decepa o pescoço. E o nome do Senhor foi glorificado. Israel saiu daquela afronta. Então, para finalizar essa palavra, que o tempo já foi, essa afronta, esse problema, essa ansiedade, esse gigante que está se avolumando na vida de algumas pessoas, só vai ser vencido dessa maneira, irmão. A primeira realidade é a oração. A segunda realidade que você vai saber colocar em prática é a ação de graça, é você ter um coração grato. Mas está difícil, eu sei que está difícil. Mas seja grato. Qual foi as palavras de Ana para o sacerdote ali, quando ele achou que ela estava embriagada? Não, Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Eu com desgosto da minha alma, estou derramando a minha alma perante o Senhor. Está vendo o que ela falou? Ela foi sincera diante de Deus. Ela derramou-se diante de Deus. Aí diz o texto que o Senhor atentou para a oração dela e concedeu a ela a resposta.